Olá a todos, meu nome é Gustavo Reis, eu sou defensor público do Estado de São Paulo e estou aqui hoje para conversar sobre o tema Princípios da Defensoria Pública. Esse tema, Princípios da Defensoria Pública, ele à primeira vista, a gente poderia enganar esse tema simplificando na leitura do artigo 3º da Lei Complementar 80 de 94, que é a lei que organiza no plano nacional o regime jurídico da Defensoria Pública. O artigo 3º da Lei Complementar 80 de 94 prevê que são princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. Sobre esses princípios, logo adiante eu vou conversar um pouquinho, o significado, inclusive prático, de cada um deles, mas por hora, creio que o mais importante seja falarmos um pouquinho do que leva à criação da Defensoria Pública no Estado brasileiro, a sua previsão na Constituição de 1988, na medida em que, no Brasil, a Defensoria Pública é um órgão que aos poucos vai se consolidando, é um órgão que nasce constitucionalmente falando no final do século XX, mas que começa a se desenvolver nesse início de século XXI. Daí então a importância de tratar também das razões, dos fundamentos que levaram à criação da Defensoria Pública. É inevitável, ao falar sobre Defensoria Pública, rememorar um pouco as lições do filósofo italiano, do jurista italiano, chamado Mauro Capelletti. Mauro Capelletti, discípulo de Piero Calamandrei, autor do livro Eles, os Juízes Vistos por um Advogado, um jurista italiano que, principalmente em meados do século passado, na Itália, principalmente ali nas final da década de 50 para 60 e 70, esse jurista italiano ele desenvolve de maneira muito mais consolidada, já com a doutrina que se construiu, principalmente na Itália, nas décadas de 20 e 30, a chamada teoria do acesso à justiça. Né? E por quê? Qual a relação do pensamento do Mauro Capelletti com a Defensoria Pública? A função da Defensoria Pública, e aqui eu me valho do artigo 134 da Constituição Federal Brasileira, a função da Defensoria Pública, em suma, é prestar assistência jurídica às pessoas necessitadas. Ou seja, as pessoas que não têm condições de contratar um advogado podem contar com um serviço custeado pelo Estado que diz respeito à prestação da assistência jurídica, a atuação, em suma, de um órgão que vai atuar em juízo na defesa daquela pessoa que não tem condições de pagar um advogado. E essa é a essência da teoria do acesso à justiça. A teoria do acesso à justiça, ela então se desenvolve, como eu já disse, principalmente no meados do século passado, e a teoria do acesso à justiça, num primeiro momento, ela reconhece obstáculos ao acesso à justiça, quer dizer, quais são algumas das causas, e a teoria do acesso à justiça ela tem uma influência na sociologia do direito, né? Antes de ser jurídica, ela é mais sociologia. A teoria do acesso à justiça discute quais seriam os obstáculos, ou seja, as causas, as barreiras que dificultam ou, em alguns casos, até mesmo impedem as pessoas de procurar fazer valer os seus direitos por meio, principalmente, do Poder Judiciário. A doutrina do acesso à justiça reconhece três principais barreiras, que são a barreira econômica, a barreira organizacional e a barreira cultural. Por barreira organizacional, principalmente quando nós voltamos os olhos atualmente para ações coletivas, né, quer dizer, articulações coletivas mesmo para a defesa coletiva de direitos, estamos aí em meados do século XX, outro nível, né, tecnológico, né, de meios de comunicação, etc. O fato é que a gente começa a lidar com direitos coletivos, mas com uma dificuldade prática e cotidiana das pessoas em se organizar, se reunir e se organizar para defender coletivamente os seus direitos. Por conta de obstáculos organizacionais como esse, né, de defesa coletiva de direitos, que atualmente alguns ordenamentos jurídicos, e o brasileiro é um caso, um exemplo desses ordenamentos,
que alguns órgãos, como o Ministério Público e Defensoria Pública, a eles são outorgadas certas competências, como a propositura de ações coletivas, ação civil pública e por aí vai. De barreiras culturais, existem algumas acepções, né, de barreiras culturais, de obstáculos culturais, mas a principal delas diz respeito à falta de conhecimento acerca dos direitos. Quer dizer, se as pessoas não têm conhecimento acerca dos seus direitos, elas não vão conseguir fazer valer os seus direitos. E isso vale desde fazer valer os direitos, os próprios direitos, no sentido de buscar o serviço do Poder Judiciário para que esse órgão do Estado resolva os conflitos, e isso visa evitar a prática da justiça com as próprias mãos, até conhecer os seus direitos para desempenhar aquele papel que hoje tanto se veicula, né, pelos meios de comunicação, de conciliar é legal, quer dizer, as pessoas têm que, antes de procurar o Poder Judiciário, que em geral resolve os conflitos naquela lógica de um vai ganhar, um vai perder, mas as pessoas precisam tentar fazer conciliações, tentar compor, né, os seus conflitos e por conta própria, sem precisar do aval da participação do Estado, tentar resolver os seus conflitos. Mas vejam, para que a pessoa possa chegar a essa etapa de dialogar e tentar compor e solucionar pacificamente os conflitos, ela precisa ter um conhecimento mínimo, uma noção mínima acerca dos direitos que lhe envolvem. A barreira, o obstáculo ao acesso à justiça mais conhecido, mais ligado à Defensoria Pública, sem dúvida alguma, é a barreira de ordem econômica. Quer dizer, sobretudo em países como o Brasil, em que há uma desigualdade social muito grande, é fato que as pessoas que não têm condições de pagar o serviço de um advogado e, obviamente, pagar as custas de um processo, na prática elas têm o acesso à justiça negado. Quer dizer, por uma questão econômica, ainda que a Constituição Federal proclame que todos são iguais perante a lei, é fato que no dia a dia, se a pessoa se depara com essas dificuldades de cunho econômico, ela não vai ter condições de pagar as custas de um processo, né? Então, portanto, não vai poder se valer do processo judicial para resolver seus conflitos, e a pessoa também, muito menos, vai contratar um advogado, que por vezes geralmente é obrigatória a intervenção do advogado, quer dizer, as pessoas em geral não podem ir, ainda que elas tenham conhecimento acerca dos seus direitos, elas não podem ir por conta própria, batendo na porta do Poder Judiciário e dizer, juiz, um determinado direito meu está sendo violado e eu quero aqui uma reparação. Esse diálogo sempre se dá entre o advogado, que é o profissional tecnicamente habilitado, e o juiz. A parte, em geral, ela não dialoga diretamente com o juiz. Portanto, contratar um advogado é um pressuposto para fazer valer o seu direito. Só que esse é um pressuposto que custa, porque o advogado ele é um profissional liberal, ele tem que cobrar pela prestação do serviço. E se a pessoa não tem condições de pagar, logo ela não vai ter condições de buscar os serviços do Poder Judiciário. Foi preocupado, principalmente a partir da Segunda Grande Guerra, alguns países, principalmente da Europa Ocidental, mas também na América do Sul, enfim, aos poucos foi se desenvolvendo a ideia de que a pobreza não pode ser óbice a que as pessoas pobres façam valer seus direitos por meio do Poder Judiciário. Ou seja, para essas questões envolvendo o acesso ao Poder Judiciário, a pobreza não é um problema do pobre, nesse sentido, é um problema do Estado, e o Estado, em alguma medida, tem que dar uma contrapartida, tem que ele assumir e resolver o seu problema. É para isso que existe o Serviço Estatal de Assistência Jurídica e é para isso que existe o modelo público de assistência jurídica, que no Brasil recebe o nome Defensoria Pública, principalmente para enfrentar, então, esse obstáculo de ordem econômica. Portanto, esse então é o tripé da obra do Mauro Capelletti, dos obstáculos, e aí então, em meados do século XX, a teoria do acesso à justiça começa a propor, para cada um desses obstáculos, de ordem econômica, organizacional e cultural, propõe algumas mudanças. Os ordenamentos jurídicos, a partir de um determinado momento, de meados do século XX, têm que se adaptar, têm que se adequar a essa nova realidade desses obstáculos. Ou seja, para o obstáculo de ordem econômica, como que o Estado vai resolver esses problemas de obstáculo de ordem econômica? Isentando os pobres de pagar as custas de um processo, né? E aí no Brasil desse tema trata ainda hoje
embora em breve vá entrar também em vigor o novo Código de Processo Civil, no ano de 2016, mas enfim, por hora, a lei que trata desse assunto de isenção de custas processuais no Brasil é a Lei 1060 de 1950, vejam, exatamente meados da década do século passado, do século XX, essa lei brasileira que trata de isenções de custas processuais. Mas não basta só o Estado resolver o problema do pobre isentando-o de pagar custas do processo. Ele precisa também, o Estado, resolver o problema de quem irá prestar o serviço de assistência jurídica, já que, como eu já disse, a intervenção de um advogado, um profissional tecnicamente habilitado, essa intervenção ela é obrigatória, já que a pessoa não pode, a parte não pode dialogar diretamente com o juiz, o Estado tem que, então, custear quem será esse profissional que vai desempenhar o papel de assistência jurídica. Simplificando um pouco nesse aspecto, existem dois modelos reconhecidos pela teoria do acesso à justiça que dizem respeito ao órgão prestador do serviço de assistência jurídica. O primeiro modelo é o conhecido como modelo Judicare. Em suma, significa que advogados privados, né, que portanto tem, por ser advogado privado, ele tem a sua clientela privada, ele tem seu escritório de advocacia. O advogado, ele prestará o serviço de assistência jurídica ao pobre, né? Mas o pobre não remunerará o advogado pela prestação do serviço. Afinal de contas, a pessoa pobre não tem condições de pagar. Esse advogado privado defenderá aquela pessoa e o Estado lhe remunerará. O Estado é que vai pagar, então, os honorários desse advogado ao final do processo. E existem várias discussões também sobre como medir o serviço desse advogado. Então, é o modelo Judicare. Advogados privados são os protagonistas da prestação do serviço. O segundo modelo é o chamado modelo público, onde servidores públicos, agentes públicos, então, que prestam o serviço de assistência jurídica. No Brasil, desde a Constituição de 88, esses servidores públicos recebem a denominação defensores públicos, na medida em que a Constituição de 88 cria pela primeira vez na história constitucional do país, prevê o órgão prestador do serviço que recebeu o nome Defensoria Pública. Na história da assistência jurídica no Brasil, nós encontramos outros modelos públicos de prestação de assistência jurídica, como advogados de ofício e procuradores do Estado, até mesmo membros do Ministério Público. Na década de 70, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, o órgão que desempenhava, que prestava assistência jurídica era o Ministério Público por meio dos promotores de justiça substitutos. Quer dizer, a pessoa passa no concurso do Ministério Público, acaba de entrar na carreira, começa pelo nível substituto, depois ela se promove, mas acaba de entrar na carreira pelo nível substituto. Enquanto estivesse, na época, o promotor de justiça no Rio de Janeiro, enquanto estivesse no cargo de promotor substituto, ele era designado para prestar assistência jurídica. E depois que ele se promovesse, ele acabava atuando em outras áreas que não da prestação da assistência jurídica. Então vejam, advogados de ofício, que eram advogados contratados pelo poder público, né, por vezes sem concurso público, procuradores do Estado, e por definição, procurador do Estado é um servidor público, também concursado, mas que é encarregado de defender o Estado, né? Em uma ação de medicamentos, por exemplo, quando se pleiteia a prestação de fornecimento gratuito de medicamentos, se o Estado da Federação, o Estado de São Paulo, o Estado do Acre, de Minas Gerais, etc., qualquer que seja, quiser ou se recusa a fornecer aquele medicamento gratuito, esse tema terá de ser debatido por meio de um processo judicial e alguém terá que fazer a defesa, o ponto de vista do Estado, né, naquele processo. Quem vai fazer isso era, no caso, o procurador do Estado. E vejam os problemas que isso poderia gerar. Procuradores do Estado que prestaram concurso, então, para defender o Estado, muitas vezes em demandas que envolvessem, no caso, para representar uma pessoa carente, sem condições de pagar um advogado,
esse procurador do Estado ele precisava assumir a defesa, enfim, assumir o ponto de vista, o papel, do lado contrário ao que ele prestou, né, o que ele queria quando ele prestou o concurso público. Então, enfim, promotores de justiça, advogados de ofício, procuradores do Estado, é mais ou menos assim que vai se desenvolvendo a história da assistência jurídica no Brasil do ponto de vista do órgão prestador. Quando vem a Constituição de 88, o Constituinte define, toma uma decisão, né, fecha com a ideia de que no Brasil, de agora em diante, vai ser criado um órgão autônomo, chamado Defensoria Pública, e é a Defensoria Pública que vai se encarregar de prestar o serviço de assistência jurídica. Tudo bem? Esses são basicamente, então, os modelos, né, de prestação de assistência jurídica no Brasil. Pouquinho ainda dessa questão da história da assistência jurídica no Brasil. A primeira Constituição brasileira a prever a assistência jurídica enquanto direito do cidadão, quer dizer, naquele sentido em que o cidadão ele pode obrigar o Estado, exigir que o Estado forneça, qualquer que seja o órgão, advogado privado ou um servidor público, mas forçando o Estado a prestar o serviço de assistência jurídica. A primeira Constituição brasileira a tratar desse assunto foi a Constituição de 1934. Né? A Constituição anterior, a Constituição republicana anterior, de 1891, por exemplo, nada tratou a respeito disso. A partir da Constituição de 34, apenas a de 37 não falou a respeito desse assunto, não falou nada a respeito da assistência jurídica, e todas as constituições posteriores, elas voltam a falar que o Estado é incumbido de garantir a prestação da assistência jurídica às pessoas necessitadas. Mas com a Constituição de 88, nossa Constituição cidadã, já num período de redemocratização do país, depois de uma ditadura, etc., a Constituição de 88, ela revigora o tema da assistência jurídica e de maneira um pouco mais qualificada, tratando muito mais pormenorizadamente o tema da assistência jurídica no Brasil. Algumas mudanças pontuais, né, que ocorrem, então, da Constituição de 88 em comparação com as constituições brasileiras anteriores. Primeiro, os textos constitucionais brasileiros, desde 34, usavam, eu até aqui usei a expressão assistência jurídica, mas usavam a expressão assistência judiciária. Né? Os textos constitucionais brasileiros anteriores, então de 88, falavam assistência judiciária. E a Constituição de 88, lá no artigo 5º, inciso 74, e no artigo 134 da Constituição, então, ela passa a falar em assistência jurídica, muda um pouco a expressão. E por que muda um pouco a expressão? Porque final da década de 80, então, 88, no Brasil, etc., já existe no mundo inteiro, e aí o Brasil certamente ele é influenciado, principalmente pela escola de direito processual italiana, etc., que influenciou muito aqui os processualistas brasileiros nesse período, já existe, enfim, aquela teoria do acesso à justiça que começa a se desenvolver final da década de 50, década de 60 e 70, ela agora já está muito mais, digamos, sofisticada, evoluída e antenada com o seu tempo, e isso, sem dúvida alguma, influenciou o texto da Constituição de 88. Por que então, houve a mudança de assistência jurídica para assistência judiciária na Constituição de 88? Porque, de agora em diante, a ideia que permeia o Constituinte brasileiro eu, Estado brasileiro, não só vou garantir que as pessoas que não têm condições de pagar um advogado tenham condições a esse, entre aspas, advogado. Tenham condições, então, de exigir que eu, Estado, forneça o serviço de assistência jurídica. Né? Mais do que isso, eu vou criar um órgão público e, mais do que isso, eu quero que esse serviço não se limite à atuação judicial. Quer dizer, no senso comum, junto à população, enfim, se a gente for perguntar aí nas ruas, a ideia clássica, tradicional que se tem do papel que desempenha o promotor de justiça, por exemplo, é a atuação clássica no processo penal. Quer dizer, o Ministério Público é o órgão que, no processo penal, acusa a pessoa que está sendo acusada de cometer um crime. E qual é o papel do defensor público? Qual é o papel, no caso da assistência jurídica, de quem vai defender a pessoa que não tem condições de pagar um advogado? Entrar com uma ação judicial para pleitear alimentos na área civil,
fazer uma defesa na área civil, a pessoa está sendo despejada, etc., a função, então, desse agente público, no caso desse defensor público, vai ser de fazer defesa numa ação de despejo, e no caso, num processo penal, obviamente, se é o Ministério Público, tradicionalmente compete acusar a pessoa que está sendo acusada de um crime, o papel do defensor público vai ser fazer o contrapeso, né? Enfim, olhar pelo outro lado e fazer a defesa da pessoa que está sendo acusada, defender então o acusado num processo criminal. Isso tudo é verdade, de fato essa concepção clássica de assistência jurídica, ela ainda existe e ela é muito forte no direito brasileiro. Mas em 88, com a mudança, com a expressão assistência jurídica, o desejo do Constituinte esse órgão a ser criado pelo Estado, ele não deve se limitar a essa atuação judicial. Ele deve procurar também outros ambientes de atuação que todos eles juntos dizem respeito ao acesso à justiça numa concepção mais ampla. Ou seja, de agora em diante no Brasil, a partir da Constituição de 88, acesso à justiça não é sinônimo de acesso ao Poder Judiciário. O acesso ao Poder Judiciário, sem dúvida alguma, é uma etapa extremamente importante para o alcance do acesso à justiça. Mas o acesso à justiça, então, não se esgota no acesso ao Poder Judiciário, e daí a criação de um órgão que, além de atuar junto ao Poder Judiciário, é encarregado de, principalmente, contribuir para a solução pacífica de conflitos, sem então bater a porta do Poder Judiciário. As pessoas podem procurar o serviço da Defensoria Pública, não com o desejo de que eu quero entrar com uma ação, ou estou sofrendo uma ação judicial, enfim, mas eu quero entrar com uma ação contra fulano ou cicrano por esse ou aquele motivo. A postura do defensor público, e a lei determina que ele tenha essa postura, deve ser: primeiro, analisemos se existe o mínimo de possibilidade, o ambiente mínimo para conciliar, para tentar compor, e é algo muito mais pedagógico do que simplesmente uma sentença que vai dizer esse está certo e aquele está errado. Então, tentar solucionar pacificamente o conflito através de conciliação, mediação e por aí vai. Além do mais, participação da Defensoria Pública em audiências públicas, por exemplo, também, a Defensoria Pública também, por mais que a visão tradicional que se tem do profissional do direito, né, profissional do direito no sentido amplo, advogado, juiz, promotor, qual é a visão tradicional? A imagem tradicional que se tem é de um profissional que atua dentro de gabinetes, quando muito num processo, ali num júri, e a imagem do cinema é muito forte, né, de filmes de tribunal, etc. Mas, enfim, essa visão de atuar apenas tão somente dentro de gabinetes, ela também está um pouco ultrapassada. Então, atuar em audiências públicas, enfim, em outros ambientes políticos, no parlamento, por exemplo, Defensoria Pública levantando certas bandeiras contra a aprovação de determinadas leis, favorável à aprovação de outras leis, enfim, o que se quis, então, o que o Constituinte quis em 88 digamos, uma instituição um pouco mais politizada também, né? Até porque se reconhece que o Poder Judiciário, ele não traz todas as respostas para os problemas sociais, tudo bem? Também, enfim, essa é a primeira característica, a mudança de assistência judiciária para assistência jurídica, e talvez a segunda principal mudança que a Constituição de 88 traz, quer dizer, a novidade que ela traz, sem dúvida alguma é a definição de um órgão, que é o órgão chamado Defensoria Pública, para a prestação do serviço de assistência jurídica, tudo bem? Como eu já disse, antes da Constituição de 88, as constituições brasileiras anteriores não previam o órgão, e isso causava uma certa confusão até do ponto de vista federativo no Brasil, porque alguns estados da federação adotavam o modelo que eu há pouco mencionei, chamado modelo Judicare, quer dizer, em determinados estados da federação, advogados privados eram encarregados de prestar assistência jurídica, ao passo que em outros estados da federação, e aí com destaque desde a década de 40, 50, para o estado de São Paulo e para o estado do Rio de Janeiro, em outros estados da federação, nós tínhamos modelos públicos de assistência jurídica. E assim, o principal problema que a doutrina do acesso à justiça costuma apontar para o modelo Judicare, advogados privados que prestam serviço de assistência jurídica, é justamente a questão da concorrência de clientela. Se o advogado é um advogado privado e, portanto, tem o seu escritório privado, por mais que ele seja remunerado para prestar assistência jurídica e, portanto, para
para defender os direitos da pessoa pobre que o procura, a teoria do acesso à justiça demonstra que a tendência é que esse advogado acabe atuando com maior afinco, com mais zelo na defesa daquele cliente privado, aquele que o contrata diretamente. E aquele que o contrata diretamente, ele tem a opção, se ele estiver insatisfeito com o serviço prestado pelo advogado, ele simplesmente, dentre outras coisas que ele pode fazer, né, como processar até o próprio advogado, se houver uma prova de uma atuação desidiosa do advogado, mas no limite, a pessoa que contrata o serviço, ela pode simplesmente descontratar, quer dizer, simplesmente abandona esse advogado não vai mais me defender. Quando a gente está lidando com um serviço público de assistência jurídica, a lógica não é bem essa, a lógica que funciona. Enfim, esse é um dos aspectos negativos que a doutrina do acesso à justiça aponta a respeito do modelo Judicare. Reconhecendo, então, virtudes e defeitos de um modelo e outro, que a Constituição de 88 define que, de agora em diante, será a Defensoria Pública, um órgão público, portanto, que vai prestar o serviço de assistência jurídica. Essa decisão, então, é tomada em 88. Eu disse também que, desde 1934, a assistência jurídica ela é garantida no direito brasileiro. E ela é garantida a quem? A Constituição de 88, assim como as anteriores, usam a expressão pessoas necessitadas, né? Ou seja, se fizermos um paralelo, né, existem outros dois tipos de serviço público na Constituição Federal, que são um direito de todos, quer dizer, serviço de saúde e educação públicos. Quer dizer, saúde pública, educação pública é um direito de todos, de tal forma que mesmo que a pessoa tenha condições de pagar um convênio médico, enfim, um hospital privado, mesmo que a pessoa tenha condições de pagar uma escola particular, uma faculdade particular, etc., a Constituição Federal assegura que todos terão direito à saúde pública e à educação pública, tudo bem? Quando, no entanto, a gente está tratando desse outro serviço, que é o serviço de assistência jurídica, a Constituição Federal, ela faz um recorte, um corte, digamos, metodológico e define que assistência jurídica não será no Brasil um direito de todos, e sim um direito das pessoas necessitadas. De tal forma que com essa redução, né, do campo de atuação, as pessoas não necessitadas, por não serem necessitadas, não terão direito ao serviço de assistência jurídica. Não poderão contar com a isenção de custas processuais, que eu já mencionei, e não poderão contar, no caso, com um serviço de assistência jurídica. Ou seja, a Constituição Federal restringe justamente para que todos tenham o direito de acesso à justiça, porque as pessoas necessitadas contarão com o serviço prestado pelo Estado, e as não necessitadas não contarão com o serviço, mas é pelo fato de não serem necessitadas que elas já têm direito ao acesso à justiça. E é assim que se contempla, então, para que todos, então, na prática, tenham direito ao acesso à justiça. Mas uma coisa é anunciar, nos termos da Constituição Federal, que a assistência jurídica é um direito das pessoas necessitadas. Outra, muito diferente, é definir, afinal de contas, qual é o significado de pessoas necessitadas, porque a implicação prática disso a gente já viu, né? A pessoa não necessitada não terá direito ao serviço. Logo, quem é pessoa necessitada é uma indagação, é uma pergunta que requer uma resposta e, preferencialmente, com algum critério, né, que distinga pessoas necessitadas de não necessitadas. Não dá aqui, nesse momento, para aprofundar, né? Também a respeito desse tema, pessoas necessitadas, existe uma evolução histórica no Brasil, né? No mínimo, desde a Constituição de 34, enfim, o Código de Processo Civil de 39, para que só tenhamos uma ideia, num primeiro momento, e aí eu estou falando do final da década de 30 no Brasil, principalmente com o Código de Processo Civil de 1939, pessoa necessitada era sinônimo de pessoa que apresentasse um atestado de pobreza. E como a pessoa, nessa época, obtinha o atestado de pobreza? Segundo a legislação
dessa época, do final da década de 30, a pessoa obtinha o atestado de pobreza, num primeiro momento, junto aos delegados de polícia. Então a pessoa tinha que se dirigir até uma delegacia de polícia e pedir ao delegado, olha, me dê aí um atestado de pobreza, declarando então que eu sou pobre, para que eu tenha direito ao serviço de assistência jurídica num sentido amplo, aqui tratando. E aí dá para imaginar os problemas que isso gerava, podia ser, que certamente gerava na época, e até a delegacia, ó, me dê aí um atestado de pobreza. Num outro momento, ainda no final da década de 30 para a década de 40 no Brasil, muda um pouco, se mantém a ideia do atestado de pobreza, mas de agora em diante não vai ser mais junto ao delegado de polícia que a pessoa vai obter o atestado de pobreza, e sim junto ao serviço social do Estado, né? Isso também gerava alguns problemas na época que não cabe aqui tratar. O fato é que ao longo das décadas a legislação brasileira foi mudando, né? Sempre se reconhecendo problemas, né, que geravam, né, atestado de pobreza, enfim, certas exigências que se fazia das pessoas, às vezes exigências um pouco até absurdas e que na prática dificultavam, embora a pessoa fosse pessoa necessitada, na prática se dificultava sobremaneira que a pessoa obtivesse o atestado e, portanto, ela não tinha direito a se valer do serviço a ser prestado pelo Estado. O fato é que em 1986, portanto, 2 anos antes da Constituição de 88, a Lei 1060 que eu citei há pouco, 1060 de 1950, ela é alterada em 1986, 2 anos antes da Constituição de 88, e a partir desse momento, pessoa necessitada é sinônimo de quem se declara necessitada. Quer dizer, para ser reputada pelo Estado, para que o Estado reconheça que se trata de uma pessoa necessitada e, portanto, que faz jus ao serviço a ser prestado de assistência jurídica, basta que a pessoa se declare pobre, usando vulgarmente aqui a linguagem, mas que a pessoa se declare necessitada, que não tem condições de pagar as custas processuais e os serviços de advogado. E a pessoa, a partir desse momento, terá direito, então, ao serviço de assistência jurídica. Existe ainda muita discussão prática sobre o que ocorreu, então, em 86. A Lei 1060 passa a falar que basta a mera declaração, né, para a pessoa ser reputada pessoa necessitada, e como fica essa convivência com a Constituição de 88, de 2 anos depois, que veio e previu que pessoa necessitada é aquela que comprove insuficiência de recursos. Então, afinal de contas, quem é pessoa necessitada? Quem comprova insuficiência de recursos ou quem apenas e tão somente se declara pobre, né? Como fica então a solução desse impasse? Qual prevalece, etc. Enfim, eu não vou aqui me debruçar a respeito desse tema, é um tema que gera alguma polêmica, mas na prática, o que vigora no Brasil é a postura dos órgãos estatais é mais ou menos assim. Em princípio, eu exijo pouca documentação, né? Basta a pessoa se declarar, geralmente eu exijo alguma documentação relativa, por exemplo, isenção de imposto de renda, se a pessoa está trabalhando, desempregada, enfim, então faço em geral uma análise uma análise até flexível e encaro que a pessoa realmente não tem condições de pagar o serviço de assistência jurídica e essa pessoa será considerada então pessoa necessitada, tudo bem? Basicamente é esse o regime que vigora atualmente no Brasil. No Brasil, a Defensoria Pública, pela Constituição de 88, ela é mais ou menos dividida de maneira que segue a forma federativa, né, do nosso Estado. Existe uma divisão tríplice, né, entre Defensoria Pública da União, Defensoria Pública do Distrito Federal e Defensorias Públicas Estaduais. A União compete veicular normas gerais, né? Normas gerais que, então, vão ao mesmo tempo nortear, orientar e, ao mesmo tempo, delimitar também o poder que o legislador estadual tem para tratar do tema da assistência jurídica e do órgão que vai prestar esse serviço. A lei que se encarrega de desempenhar essas normas gerais de organização de defensoria pública no Brasil é a Lei Complementar 80 de 94, portanto, a primeira lei orgânica nacional da Defensoria Pública é a Lei Complementar 80 de 1994, tudo bem? Não existe no Brasil Defensoria Pública no plano municipal,
né? A Constituição Federal Brasileira não prevê a possibilidade de assistência jurídica a ser prestada pelo município, embora exista uma certa discussão a respeito desse tema esse que vai ser debatido na ADPF 279, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental número 279, vai tratar desse assunto, em suma, se o município pode ou não prestar assistência jurídica. A Defensoria Pública, como eu disse, ela foi consolidada constitucionalmente no Brasil em 1988, mas ela passou por algumas mudanças desde então, e quando eu falo mudanças, eu estou limitando minha análise nas emendas constitucionais que discorreram a respeito da Defensoria. Foram basicamente 4 emendas constitucionais que trataram de Defensoria Pública desde 1988. A primeira, a emenda constitucional número 45 de 2004. Essa emenda, ela ganhou nome político, talvez, ou nos meios de comunicação, de emenda de reforma do judiciário, mas essa emenda constitucional não tratou apenas, tão somente do Poder Judiciário, ela tratou também de Ministério Público, Advocacia Pública e também Defensoria Pública. Basicamente, o que fez essa emenda constitucional? Essa emenda constitucional previu que as defensorias públicas estaduais, a partir desse momento, 2004, passam a ter autonomia funcional, administrativa e iniciativa de proposta orçamentária. Ou seja, o raciocínio é basicamente o seguinte: se a Defensoria Pública é um órgão de Estado que é encarregado de defender as pessoas necessitadas, e defender as pessoas necessitadas, por vezes, implica em litigar contra o próprio Estado, então é o Estado representando a pessoa necessitada por meio da Defensoria Pública, litigando contra o próprio Estado, que por vezes é ele que direciona o orçamento daquela instituição, é evidente que em algum momento vai haver algum conflito, inclusive ideológico, de tal forma que essa instituição chamada Defensoria Pública precisa ter algum grau de autonomia em face desse próprio Estado. Em 2004, as defensorias públicas estaduais são as primeiras a ser contempladas e o artigo 134 ganha, então, um parágrafo 2º que prevê essas autonomias. Posteriormente vem a emenda 69 de 2012, o que faz, em suma, a emenda 69 de 2012, ela faz outras coisas também, mas na essência, o que ela faz pela Defensoria Pública brasileira? Na verdade, ela altera o regime da Defensoria Pública do Distrito Federal, e a Defensoria Pública do Distrito Federal, de agora em diante, passa a gozar da mesma autonomia funcional e administrativa que as defensorias estaduais obtiveram em 2004. Então, de agora em diante, das 3 defensorias públicas brasileiras, União, Distrito Federal e estaduais, as estaduais em 2004 têm autonomia funcional e administrativa, e agora em 2012, com a emenda 69, a Defensoria Pública do Distrito Federal passa a ter também essa autonomia funcional e administrativa, e iniciativa de proposta orçamentária. Faltava a Defensoria Pública da União. Só ela ficou sem essas autonomias. E ela ganha essas autonomias em 2013, um ano depois, com a emenda constitucional número 74 de 2013, portanto, tudo bem? Então, e a partir desse momento, com a emenda constitucional 74 de 2013, todas as defensorias públicas passam, já no texto da Constituição Federal, a contar com autonomia funcional, administrativa e iniciativa de proposta orçamentária. Apenas um parêntese, a Defensoria Pública da União, recentemente, no ano de 2015, ela passa a ter questionada essa autonomia que obteve em 2013 por meio de uma ação direta de inconstitucionalidade, salvo engano, número 5296, proposta pelo advogado-geral da União, em que se questiona não o aspecto de mérito, né, da obtenção dessas autonomias pela Defensoria Pública da União, mas sim o que se questiona ali é uma questão de procedimento, de processo legislativo, e que na prática, se essa ADIM for julgada procedente pelo Supremo Tribunal Federal, na prática a Defensoria Pública da União volta a existir sem as autonomias que as defensorias estaduais e do Distrito Federal têm. Só para que a gente tenha uma ideia da importância prática até, inclusive ideológica, como eu já disse, dessas autonomias que as defensorias públicas vão conquistando gradativamente, daqui a pouco eu volto para fechar o raciocínio, para falar da emenda 80, só para que a gente tenha uma ideia,
Em 94, quando surge a Lei Complementar 80 de 94, o artigo 3º caput, que se formos ler na lei, a gente vai ver que ele foi vetado. Ele foi vetado, esse caput do artigo 3º. E esse caput, ele teria a seguinte redação não tivesse sido vetado. Abre aspas. A Defensoria Pública, e isso engloba União, Distrito Federal e Estados, a Defensoria Pública é assegurada autonomia administrativa e funcional. Ou seja, justamente em 94, os temas que as emendas constitucionais 45, 69 e 74 foram discorrendo a respeito desse tema, é disso que tratava já em 94, já estaria resolvido, em certo sentido, o problema das autonomias da Defensoria Pública. Quando o projeto de lei previu essa redação desse caput do artigo 3º, alguns artigos da Lei 80 de 94 foram vetados, dentre eles esse caput do artigo 3º. E na época o presidente Itamar Franco, que foi quem vetou, ele justificou assim o veto, suas razões de veto. A Constituição Federal somente concedeu autonomia a 2 órgãos. O artigo 99 previu autonomia administrativa e financeira ao Poder Judiciário, e o parágrafo 2º do artigo 127 estabeleceu autonomia funcional e administrativa ao Ministério Público. Por outro lado, não se concebe a concessão de autonomia administrativa e funcional a um órgão que deve estar sob comando do chefe do Poder Executivo, como é o caso da Defensoria Pública. Vejam, na época, de um lado, o presidente Itamar Franco sancionando pela primeira vez na história do Brasil uma lei orgânica nacional de defensoria pública. Sem dúvida ele teve sua importância nisso. Mas de outro lado é como se desse com uma mão e tirasse com a outra. Eu crio a Defensoria Pública, mas eu sou, na época, o presidente da República, sou o chefe do Poder Executivo, não quero dar autonomia a essa Defensoria Pública que por vezes vai levantar embates com o próprio Estado, quer dizer, na prática com o próprio Poder Executivo. Vejam que esse tema, então, com essa DIN que eu mencionei há pouco, envolvendo a DPU, Defensoria Pública da União, esse tema agora ele volta a ser tratado e volta a ganhar importância, então, das autonomias da Defensoria Pública. A última emenda constitucional que tratou de Defensoria Pública foi a emenda 80 de 2014, e dentre outras mudanças, inclusive envolvendo a autonomia de Defensoria Pública, dentre outras mudanças que a emenda 80 de 2014 fez, a principal delas, e aí eu começo a finalização do nosso encontro, a principal delas, sem dúvida, foi a inserção de um parágrafo 4º no artigo 134 da Constituição Federal. Esse parágrafo 4º, ele prevê o seguinte: são princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. Ele prossegue, esse parágrafo 4º, mas eu vou me ater a esses 3 princípios, Unidade, indivisibilidade e independência funcional. A doutrina não chega a um consenso muito claro de qual seria o significado prático de princípio da unidade na medida em que vivemos numa federação, de tal forma que, do ponto de vista administrativo, por exemplo, a Defensoria Pública da União não tem nada a ver com a Defensoria Pública, com as Defensorias Públicas estaduais. Mas, dentre outras acepções, dentre outras perspectivas que a ideia de unidade pode levantar, uma delas, e sem dúvida alguma mais importante, no Brasil, nesse país com dimensões continentais, Defensoria Pública deve ser sinônimo de uma determinada ideia, ela deve ter mais ou menos a mesma organização e ela deve desempenhar mais ou menos o mesmo papel. De tal forma que não basta que no estado de Minas Gerais, Bahia, Acre, São Paulo, etc., e no Distrito Federal, haja órgãos intitulados Defensoria Pública. É imprescindível que esses órgãos tenham mais ou menos a mesma organização e desempenhem as mesmas tarefas atreladas à assistência jurídica. Só para dar uma ideia, violaria a ideia de unidade da Defensoria Pública se, por exemplo, as defensorias públicas estaduais tivessem o poder de propor ações civis públicas, ações coletivas, mas a Defensoria Pública da União não. E de tal forma que a Defensoria Pública da União ficaria confinada aos conflitos individuais, a apenas desempenhar o papel da assistência jurídica no plano individual, de João contra Maria, enfim, processos então de interesses individuais. Basicamente essa ideia então que envolve unidade, de Defensoria Pública. Indivisibilidade é uma ideia que diz respeito à continuidade da prestação de serviço.
já que lidamos com um modelo público, que portanto tem servidores públicos e que tem direitos e garantias em jogo, dentre eles férias, afastamento, etc., isso significa que o vínculo, a relação entre o defensor público e a pessoa que ele defende, a pessoa necessitada, não é igual ao vínculo existente entre o advogado e o seu cliente. O cliente, ele por vezes, ele tem o poder, a capacidade, já que é uma relação civil, contratual, de definir, estou pagando o serviço desse advogado e apenas, tão somente, esse advogado fará a minha defesa. Intuito persone, o contrato. Tem que ser o João, a Maria, enfim, ele está contratando esse advogado, essa advogada e nenhum outro pode atuar. O cliente, ele tem o poder de desempenhar, de criar uma cláusula como essa e óbvio que isso pode ser negociado também com o advogado. O vínculo entre o assistido da Defensoria Pública, a pessoa necessitada, e a Defensoria Pública não é igual a do advogado e do cliente. Quer dizer, a pessoa não vai ao serviço da Defensoria Pública e aponta o dedo falando eu quero que fulano ou cicrana me defenda como meu defensor público, como minha defensora pública. O vínculo da pessoa é com o Estado, no caso com a instituição Defensoria Pública. De tal forma que nas férias, no afastamento de um determinado defensor público, o que à primeira vista era o encarregado de fazer a defesa, automaticamente, sem necessidade de qualquer consentimento do juiz, do processo, em havendo um processo, ou obviamente nem mesmo da pessoa necessitada, automaticamente outro defensor público assumirá a defesa e ainda que a pessoa necessitada não goste da mudança, ela não tem nesse caso o poder de gostar ou não, ela vai ter que aceitar o encargo de outro defensor público ao fazer sua defesa. Dos princípios institucionais, sem dúvida alguma, o de maior utilidade prática e talvez o mais importante, porque diz respeito à essência da Defensoria Pública, seja o princípio da independência funcional. E, basicamente, independência funcional significa que não existe hierarquia entre a Defensoria Pública enquanto instituição e outros órgãos do Estado, né? Eu disse que, num determinado momento histórico, o órgão encarregado de prestar assistência jurídica no Brasil era a Procuradoria do Estado. Pois bem, é o órgão que defende o Estado, no caso, subordinado do chefe do Poder Executivo. A Defensoria Pública ela não se sujeita a decretos de governador, por exemplo, de presidente da República. Existe justamente essa independência funcional para que o defensor público possa, inclusive, litigar contra o próprio Estado. Mas não só na relação entre Defensoria Pública enquanto instituição e outras instituições é que existe a independência funcional. Fala-se também em independência funcional na perspectiva interna, nas relações internas. Então, na estrutura hierárquica da Defensoria Pública, existe, por exemplo, um chefe da instituição, que se chama Defensor Público Geral, sob o aspecto funcional, ou seja, das atribuições do dia a dia, dos afazeres desse defensor público, qual seja, prestação de assistência jurídica, o defensor público ele não se submete, do ponto de vista dessas funções, aos mandos e desmandos do defensor público geral. Existe sim hierarquia, existe disciplina, etc., mas sob a ótica administrativa, não sob a ótica funcional, de tal forma que o que se quer é priorizar aí a liberdade de convicção do defensor público na atuação, mas obviamente sempre no limite do acesso à justiça. Quer dizer, também o defensor público, o servidor público que não tem uma independência funcional a ponto de simplesmente dizer que não quer propor ação, acha inconveniente, por aí vai. O direito brasileiro não dá um cheque em branco ao defensor público, mas sim uma liberdade limitada, como deve ser a atuação de um servidor público. Tudo bem? Só para finalizar, é importante dizer que o defensor público, ele sem dúvida alguma, ele desempenha papéis que são muito parecidos com o papel desempenhado por um advogado, principalmente quando ele está postulando em juízo, propondo ações, fazendo defesa, seja na área civil ou na área criminal, mas, tecnicamente falando, o defensor público não é advogado. Não é advogado por várias razões, uma delas são instituições diferentes, a advocacia privada é reconhecida no texto da Constituição Federal, no artigo 133, como uma função essencial à justiça, né? E aí existem órgãos de controle, né? Inclusive de controle ético da função desempenhada pelo advogado, Tribunal de Ética e Disciplina, e no Brasil quem se encarrega disso basicamente é a Ordem dos Advogados do Brasil, mas existe de um lado a advocacia privada e de outro, lá no artigo 134 da Constituição, um outro órgão público chamado Defensoria Pública. Além do mais, se o advogado do modelo judiciário
ele possui, ele presta assistência jurídica e ele possui uma concorrência de clientelas, então ele defende a pessoa necessitada, mas também o seu cliente privado que o contrata, o defensor público, ele já, o texto da Constituição Federal, artigo 134, parágrafo 1º, o texto da Constituição Federal já é literal e diz que, dentre outras garantias, dentre outras vedações, o defensor público ele é proibido no Brasil de desempenhar a advocacia, né? Estará cometendo uma falta grave, etc., passível até de uma eventual demissão. Defensor público no Brasil, ele é proibido de advogar, ele não pode, portanto, ter a sua clientela privada, a sua remuneração se destina exclusivamente à sua prestação de assistência jurídica. Creio sejam essas as reflexões principais envolvendo o tema, princípios da Defensoria Pública. Agradeço pela atenção e até uma próxima.